Então é fácil, mas também tem muita chance de dar errado. Em geral, quando você começa a tirar clone, né, o processo de aprendizado, como fazer o processo, normal, tipo 50% de sucesso. Metade desses clones vão dar certo, metade vão morrer. Aí, com o tempo passando, com a prática, você vai melhorando e normal, depois de um pouco do tempo, é acima de 90%. Então, no trabalho, a gente não gosta de ver nada abaixo de tipo 95% de produção de sucesso. Em casa, em geral, eu acho que eu baixa de 90%, mas com certeza, quando eu estava começando, metade dos meus clones davam certo, metade davam errado. Mas é só a prática mesmo que né, melhora o processo. Tem, né, que eu digo, várias técnicas. Tem gente que clona só na água mesmo, tipo um estilo autocloner, misturando tipo deep water culture, que basicamente você tem uma casinha para elas, onde a plantinha fica pendurada na água, onde sempre fica oxigenada, né? E pode ser com hormônio ou sem hormônio, vou falar mais um pouco dos hormônios depois. Mas no final, sempre mantendo o nível de oxigênio na água, e desde que não tenha nenhuma doença, vai dar certo. Talvez não 100% de sucesso, mas alguma hora ela vai dar raiz, geralmente dentro de 2 semanas você só vai ver raízes, geralmente a partir tipo, dia 9 e 10. Aí com bastante raiz a partir das 2 semanas, dia 14. Então, suspenso na água é uma forma. Autocloner, tem várias instruções de como fazer um autocloner em casa, super fácil, com um produto que você compra em loja de aquário para peixe, sabe? Muito fácil construir, bem econômico. É difícil fazer muito clone num sistema desses, então por isso que assim, em produção grande você não vê esse estilo, mas para fazer tipo 6 clones para você em casa é perfeito, muito sucesso e super fácil de fazer. O substrato também, qualquer tipo de substrato que você usa dá para tirar clone, pode ser o coco, turfa, terra, ou lã de rocha. Eu tenho a tendência a usar mais lã de rocha, aqui em casa, no trabalho também, mas já usei de todos os tipos, tudo dá certo. Não vai ter muita diferença entre os substratos. É mais o processo de aclimatização da planta que vai ser o importante, né? Mantendo a umidade no nível certo para que a planta não perde a umidade, né? A grande parte do começo ela não vai ter nenhuma habilidade de puxar a água do substrato. Então é você que tem que ter certeza que ela mantém o nível de umidade, o nível de água e turgidade dentro da planta que ela já está, até ela conseguir se sustentar. Também tem outras formas de propagação de clone, né? Tem gel, no laboratório tem formas que a gente usa um gel, simplesmente põe a plantinha no gel de hormônio. Cultura de tecido, né? O tissue culture que a gente faz é uma forma muito mais refinada e avançada de clonagem, onde você basicamente procura remover só umas partes do meristem, né? Do meristema, que é as células mais novas e que ainda não estão ligadas ao sistema vascular da planta. Então, se você conseguir remover essas células, você consegue basicamente eliminar qualquer problema na planta e começar uma cópia genética do nada, do nível celular, sem nenhum problema. Mas, lógico, é um processo muito mais avançado. Mas existe. Também existe técnicas de fazer na planta mesmo o clone. Então, existe técnicas, nunca testei, mas não tem nenhum motivo que não deve funcionar na cannabis, onde você amarra tipo um substrato, alguma forma de algum substrato, alguma coisa que segura a umidade e geralmente algum tipo de hormônio no galho, amarrado em volta do galho, fica no ramo mesmo. E a raiz começa a crescer no galho mesmo, aí já quando a raiz está tudo por fora, saindo da planta, você corta ela e pode simplesmente transplantar a muda já enraizado. É muito raro você ver isso, mas eu sei que isso existe. Acho que simplesmente não faz muito sentido em produção. Então, preparo para cortar os clones. O mais importante é a limpeza. O clone é uma planta que é muito fácil de pegar qualquer doença. É muito fraco
nesse sentido, não tem muita defesa contra a doença. Isso também está cortando várias partes da planta, então que nem você, né, se você cortar, você está deixando a abertura para qualquer bactéria, fungo, qualquer coisa entrar. Então a parte mais importante do processo é a limpeza. Então, né, a bandeja, tudo que você for usar, as ferramentas, a tesoura, tudo que você for usar, limpa com álcool bem, deixa tudo, sabe, o mais estéril possível. Isso vai ajudar muito com o processo. E, né, a preparação do substrato, isso vai depender do seu substrato, mas o mais importante é que ela vai ficar úmida, bem úmida. Eu gosto de usar o lã de rocha, eu simplesmente acho que ela é mais fácil de manter estéril, e é um processo que eu gosto de sempre manter estéril o máximo possível. Então é por isso que eu escolho o lã de rocha. Mas tem que preparar, no caso de lã de rocha, né, tem que deixar no molho de água com nutrientes, idealmente uma a 24 horas. E né, mesma coisa com turfo, coco, né, você vai ter que preparar ela, fazer uma lavagem. Não é nada diferente do processo normal de usar ela para plantar, transplante, mas né, tem que fazer seu preparo e ter certeza que ela está bem úmida do ponto máximo de saturação para começar o processo de clone. E outra parte que é muito importante no preparo, que na verdade era para ter vindo no dia antes de cortar o clone, muita gente esquece, é que idealmente a mãe que você vai cortar o seu clone está perfeita. Isso quer dizer que ela não está murcha ou nem murchando, nem chega do perto a murchar. Ela tem que estar 100% túrgida, com assim, máxima quantidade de água que ela consegue absorver para que o clone que você corta não está faltando água e o processo todo, né, continua encaminhando bem. Então, no dia antes que você vai cortar os seus clones daquela mãe, tenha certeza que a mãe está bem, saudável, feliz, bastante água, que no dia seguinte ela vai ter que produzir os clones. Então, isso também faz parte do preparo. Se você chegou para cortar seus clones, sua mãe está infeliz, está estressado, já está murchando porque está com falta de água, esquece, corta o clone outro dia, porque não vai ajudar. Não só isso, mas esse estresse pode acabar causando tipo um ciclo hormônio na planta que ela nunca vai sair. Então, muitas vezes você corta um clone de uma planta muito estressada e ela já está num ciclo tão difícil hormonal dentro de estresse dentro da muda, e ela é uma planta tão, sabe, imatura ainda, que ela não vai conseguir sair daquilo e basicamente fica travado para sempre. Então, sempre bom cortar de uma mãe feliz, boa, saudável. Para cortar, agora vamos olhar para a luz aqui. Vocês acharam que não ia para a luz? Tá. Aqui, você vai ver, selecionando seu clone, né? Esse é o ramo aqui. Tem duas maneiras de determinar o tamanho certo. Dois fatores que você quer considerar, que é o tamanho, né? 15 a 20 centímetros. É normalmente o tamanho que você escolhe. Pode mudar um pouco de cada lado, assim, pode ser um pouco maior ou um pouco menor, dependendo do clima. Uma pessoa que plantou muito num clima muito seco me contou que ele tinha muito mais sucesso com um clone muito menor, porque no final o transporte de água ficou mais fácil e nesse estresse de secura, um clone um pouquinho menor funcionou melhor do que um clone maior. Tem gente que gosta de cortar um clone maior, então depende da sua situação. Mas, em geral, 15 a 20 centímetros é perfeito. Também você quer contar os nós da planta, né? Em geral, você quer 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu corto embaixo do quinto, acima do sexto. Você quer cortar bem em cima do nó, porque você quer deixar um nó para crescer depois que você tirar essa parte. Você não quer deixar um ponto de galho para cima, que é um ponto de infecção para fungo. Então, você quer deixar esse ponto um pouco, para não deixar ela bem no meristem, mas menos possível para não ficar apodrecendo na planta. Então, 15 a 20 centímetros, contra 1, 2, 3, 4, 5 nós. Corta em cima, no primeiro corte vai ter 2 cortes. Primeiro corte em cima do sexto nó aqui, embaixo do quinto. Por que vai ter 2 cortes? Então, esse primeiro corte, quando você corta, você pode cortar reto, da forma que você quiser. Normalmente o povo corta, né, como que seria? Perpendicular. Você tem que ser rápido depois desse processo, porque imediatamente quando você corta,
quer começar a entrar pelo sistema vascular da planta. Se entrar ar, uma bolha de ar lá dentro, travou e matou a planta. Ela não consegue, porque a água se move dentro da planta, não tem nenhum controle físico, é simplesmente através da potencial de água. Então, se você interrompeu essa ligação da água dentro da planta, ela não consegue absorver mais água de jeito nenhum e morre. Então, você quer ser rápido, isso é uma das coisas que você melhora com a prática, por isso que o seu sucesso melhora com o tempo. Você faz esse corte e aí você tem mais uma oportunidade, você cortou aqui embaixo e cortou lá em cima, porque você tem agora mais uma oportunidade. Então, isso aqui vai te comprar tempo para fazer o outro corte e colocar no hormônio ou no que for, para ir colocar no substrato. Então, isso aqui é tipo uns minutinhos que você vai ter para o ar chegar na parte do planta que você precisa. Então, cortou aqui, essa parte da planta está de boa, você tem essa parte aqui ainda sobrando, aí a gente vai para a segunda parte. Esse é o corte de 45 graus. Então, o segundo corte vai ser bem no nó. Esse nó aqui, no quinto nó. Você vai querer remover esse nó, tirar essa folha e cortar bem no nó mesmo, 45 graus. Você não quer mais do que 45, nem menos. Menos é melhor do que mais. Mais pode causar mais ponto que acaba apodrecendo e causando problema no clone. Mas 45 é bom porque você tem mais áreas de superfície para o hormônio e para a água poder interagir. Então, 45 graus. Por que você corta no nó? Por que você não quer cortar no meio aqui? Você pode, e pode muito bem dar certo, mas o ideal é cortar no nó, porque a concentração de hormônio e auxina já está acumulado no nó, porque é daí esse ponto que o planta começa a crescer de novo. Então, a concentração a máxima de auxina vai estar aqui, que é o hormônio que vai ajudar a dar raiz. Então, quando você corta aqui embaixo, a auxina tem que ir tem que ser translocado para cá, para a planta poder dar raiz. Se você cortar ela aqui, você já está na área onde a auxina está máxima. Então, para ela dar raiz, ela não tem que translocar o hormônio. O hormônio já está no lugar certo. Então, para isso que você faz o corte de 45 graus no nó. Vamos ver isso aqui. Vamos falar dos hormônios um pouco. Então, hormônio serve para quê? É necessário? O hormônio não é necessário. Muita gente corta clone com muito sucesso, e simplesmente com a prática, usando água e mais nada, consegue cortar clone com sucesso. Mas o hormônio ajuda? Sim, claro, ajuda. Mas não é necessário. E ainda mais se for um produto caro, sabe? Não é necessário. Também não tem que comprar essas marcas que são tudo direcionado a cannabis, né? O Clonex, Dana-Grow, essas marcas que são criadas para cannabis, é o mesmo hormônio que você compra aqui, que eu compro na loja da esquina para tirar clone da minha roseira, sabe? É o mesmo hormônio. Então, aqueles hormônios de pó que você compra em qualquer loja de horticultura, de plantas, essas coisas assim, é o mesmo hormônio, funciona tão bem quanto. A instrução vai ser um pouco diferente, mas no final dá no mesmo. Então, não sente que você tem que comprar um produto super chique, caro, da gringa, para cannabis. Não importa. Mas, em geral, você tem esses hormônios, né, que você consegue comprar. Eu não sabia que estava acabando aqui. Mas, então, vou abrir outra live depois e vou continuar explicando. Aí depois a gente faz o Q&A. Então, está sobrando 1 minuto aqui. Então, vou só listar os hormônios aqui rapidinho. Naturais, EAA, EBA. Os sintéticos, NAA, 2,4-D. E tem o ácido salicílico, que, na verdade, não é um hormônio de raiz, mas é um promotor de crescimento que ajuda a dar raiz e é um ingrediente que você geralmente encontra na babosa. É por isso que a babosa também funciona, não como hormônio de raiz, mas ela, na verdade, ajuda a estimular a produção de raiz através de outro mecanismo e também é antisséptico, que é muito bom no lado de, que nem eu falei, né? Você quer manter um processo estéril, então a babosa tem a habilidade de ser um pouco antisséptico que ajuda no processo de clonagem. Então, tem 1 minuto aqui sobrando, acho que eu já vou fechar aqui para abrir a outra e eu vou continuar falando dessa coisa de hormônio e clonagem e tudo. Tem outras receitas, dá para usar mel, dá para usar umas outras coisas aí. Eu vou falar dessas coisas depois, então, sabe, se liga aí na próxima live que eu vou abrir agora, então, tá bom? Valeu!